O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a Igreja no mundo inteiro celebra a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Esta solenidade é colocada não separadamente, mas os dois no mesmo dia, para demonstrar que a Igreja caminha sobre uma unidade e uma comunhão. Todas as vezes que nós celebramos a vida de um determinado apóstolo, nós temos que imediatamente lembrar, em primeiro lugar, todos eles foram chamados um a um, pelo próprio Jesus Cristo. Nós, quando professamos a nossa fé, nós falamos e cremos na Igreja Católica, Apostólica, Romana. Católica, apostólica. Foi a esses 12 homens, inicialmente, que foi confiada toda a estrutura da Igreja no início e até hoje prevalece sob a liderança do Papa que nós temos, o Papa Leão, no momento. Ser um apóstolo significa levar adiante a qualquer situação e em todas as situações, e se preciso for, a palavra de Cristo, dar a sua vida, se preciso for, pela palavra de Cristo e a evangelização dos irmãos. Nós temos hoje, então, essa certeza que a Igreja caminha sólida. Acabamos de escutar da boca do próprio Senhor: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo, e Cristo confiou esta solidificação, esta forma, esta organização de ser igreja até os dias de hoje, sob a liderança do apóstolo Pedro e seus sucessores, que nós chamamos hoje e sempre Papa, nosso Papa. A importância então de São Pedro, lembrar um pouco a vida de São Pedro, é um homem trabalhador, é um homem que se preocupa ali com sua família, é um homem que tem, vamos dizer assim, na época, uma pequena companhia de pesca. Tem pessoas que trabalham com ele, seu irmão trabalha, e outros pescadores,
São Pedro é um homem trabalhador da vida, e a vida tenha cobrado muito dele, né? Por isso era um homem de temperamento também forte. Quando conhece Jesus, a sua vida vai aos poucos, ao longo desses 3 anos da companhia de Jesus, Pedro vai amadurecendo a sua pessoa, e essa pessoa se torna totalmente ligada a Cristo. Nós sabemos que Pedro professou a fé, como hoje acabamos de escutar de novo, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. São Pedro tem essa característica de dizer em primeiro lugar, professar em primeiro lugar a fé em Jesus Cristo. E é o que nós também temos que ter, essa urgência, né, de aparecer e falar sempre da nossa fé em Jesus Cristo. São Pedro também, nos momentos decisivos, teve ali uma situação em que negou a Cristo, mas ao mesmo tempo o próprio Cristo o confirma, perguntando se ele o ama por 3 vezes, né? 3 negações e 3 confirmações. O amor de Cristo supera até mesmo a fraqueza no momento de São Pedro, o medo em que ele sentia, apavorado pelos acontecimentos que levaram nosso Senhor à crucificação. Você conhece esse homem? Dizia a mulher. E Pedro fala: não sei, não conheço, não sei do que você está falando. E depois nós temos aquele momento em que o galo canta, né? Lembrando a negação de Pedro. Mas o ressuscitado o confirma de uma vez por todas, dizendo e perguntando a ele por 3 vezes também: o poder do amor supera a fraqueza, o poder do amor supera os medos de São Pedro. Tu me amas, Pedro? Por 3 vezes. E ele responde: sim, Senhor, eu te amo e tu conheces tudo, tu sabes de tudo, Senhor. E Jesus então precisava desta nova coragem, desta nova atitude de Pedro, e ele chega então e diz da seguinte forma: apacenta as minhas ovelhas. É a você, Pedro, que o primeiro cuidado, a liderança dos irmãos e também da igreja, eu concedo a você. O que você ligar, está ligado. O que você desligar neste mundo, está desligado. É a autoridade suprema que Cristo dá a Pedro e a todos os seus sucessores, ao Papa, no dia de hoje. Poder de ligar e desligar. Mas ao mesmo tempo, São Pedro é a figura daquele homem que, com todas as suas limitações e seus momentos também de fé, ao qual teve, foi capaz de dar a vida por Jesus. E São Pedro, todos nós sabemos, ali em torno do ano 67, mais ou menos, ali, ele morre em Roma, né? Crucificado como Jesus. Só que ele diz: eu não sou digno de morrer como Jesus. E ali se diz ao mesmo tempo: mas você vai morrer sim, já que você não quer ser crucificado, né, de forma igual a de Jesus, você vai ser crucificado de ponta cabeça. E assim aconteceu. Seus restos mortais se encontram justamente na Basílica de São Pedro, no Vaticano, embaixo daquele altar principal, onde o Papa celebra, e já celebrou hoje, né, a Santa Missa no Vaticano. Ali embaixo foram ali depositados os ossos, os restos mortais de São Pedro, e ali estão até hoje. Diz assim nos documentos no início: na colina do Vaticano, ali está Pedro. Pedro está aqui. É justamente onde está a construção da Basílica, né, que nós temos visto
nesses últimos dias, muito frequentemente pelo falecimento do Papa Francisco e a eleição do novo Papa, o Papa Leão. Ali, então, Pedro deu a sua vida. Da mesma forma, nós temos São Paulo. São Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, não caminhou com ele como São Pedro e os outros apóstolos, mas o próprio Jesus o colocou, o encardinou no colégio apostólico. Nós sabemos da vida de São Paulo que era um fariseu, muito rígido, muito alicere com a lei judaica, mas ao mesmo tempo um homem com tanto conhecimento. Ali persegue justamente os apóstolos e os primeiros cristãos, e muitos deles foram presos e mortos. Nós vimos a ação de São Paulo ali junto ao momento de Santo Estevão, onde ele aparece e diz que colocaram as vestes depois do apedrejamento de Santo Estevão ali sob os pés de um jovem chamado Saulo, um jovem chamado Saulo. Ele perseguia a igreja e no momento do caminho para Damasco o Senhor se manifesta a ele e aquilo mudaria a vida dele por inteiro. Ele cai por terra. Esse sentido de cair por terra significa que o homem, a mulher, o homem foram criados ali. O primeiro homem saiu da terra. Então São Paulo novamente esse gesto de cair, por terra, significa a nossa humanidade. Deus fará novamente uma construção através de Jesus Cristo deste homem, que é necessário que ele caia por terra e se transforme novamente num homem aberto ao seu Criador e seu Senhor, que é Jesus Cristo. Ele se levanta e fica cego por muitos dias e depois recupera a visão. E depois de recuperar a visão, com o tempo passa com uns seguidores de Cristo e outros, muito tempo também, no início com Barnabé. E depois Paulo é batizado e se torna aí, um pouco acelerando a história dele, se torna aí o maior missionário da igreja até os dias de hoje. Paulo foi ali o seu ministério totalmente fora de Jerusalém. Mas o que nós temos então da vida de São Paulo maior, como exemplo, de perseguidor passa a se deixar a ser perseguido por Cristo, de não permitir a evangelização, ele passa, depois da sua conversão, a se tornar o maior evangelizador dos povos fora de Jerusalém. Então a vida deste homem foi totalmente transformada e nós podemos experimentar um pouquinho da sua vida hoje na segunda leitura, na carta a Timóteo. Paulo está nos últimos dias da sua vida, como ele mesmo diz, quanto a mim, estou aqui preso, porém, já pronto para ser derramado em sacrifício, já se aproxima o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. São Paulo, após ter escrevido isso a Timóteo, também perde a sua vida em Roma. Tanto é que São Pedro, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, e os restos mortais de São Paulo está na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Os dois terminaram a sua vida neste mundo de evangelização justamente em Roma. E é por isso que a sede da nossa igreja é em Roma. Porque Pedro, em primeiro lugar, e São Paulo, em segundo lugar, deram a sua vida
a sua vida e morreram ali, anunciando a Jesus, justamente muito próximos um do outro em Roma. Pedro crucificado de cabeça para baixo, e São Paulo, como as imagens que nós temos dele, né? Ele aparece com uma espada. São Paulo perdeu, foi decapitado, perdeu a sua cabeça. Uma das formas de calar que os governos tinham, justamente para dar exemplo às outras pessoas, era cortar a cabeça ou crucificar, para servir de exemplo para aqueles que não agradavam ao governo daquele momento. Se uma pessoa fala e é contra nós, vamos cortar a sua cabeça, vamos crucificá-lo, para que sirva de exemplo, né? Era uma prática, infelizmente, que acontecia isso com os governos, os imperadores de Roma, né? Pois bem, terminando aqui, qual é o princípio então da nossa igreja? Nós provemos ali do ensinamento dos apóstolos, a partir de Pedro e de todos os outros, homens diferentes. São Pedro muito diferente de São Paulo, mas o que tem de comum? O amor a Jesus Cristo. O que tem de comum, mesmo sendo diferente, a comunhão. O que tem de comum, mesmo sendo diferente, o desejo de manter o anúncio de Jesus Cristo, se preciso for, dando a sua vida em favor dos irmãos. Então, as diferenças pessoais saem e entra o objetivo principal de São Pedro e São Paulo e todos os outros apóstolos: a comunhão e a garantia da fé que receberam do próprio Cristo. São Pedro confirmado, Paulo também um vaso, um instrumento na mão do Senhor, escolhido. Pedro e Paulo escolhidos, os outros escolhidos. E a igreja diz hoje para nós, através desses exemplos desses homens, nós também somos escolhidos através do nosso batismo para desempenhar uma missão que agrade a Deus, que agrade a Jesus, de anunciar o Evangelho e viver o Evangelho. O anúncio sem a vivência, ele apenas se torna uma história sobre Jesus, mas o anúncio escutado, trazido para a vida e o coração, se torna ali modelo de vida e seguimento para todos nós que somos cristãos e cristãs, seguidores de Jesus. Foi isso que São Paulo, foi isso que São Pedro e São Paulo fizeram. E fizeram muito bem. Jesus, então, respeitou o momento de vida deles, as suas dificuldades, e Jesus também respeitou todas essas situações e fez deles homens novos e capazes de dar a sua vida por ele, pelo seu anúncio. E isso segue até os dias atuais e continuará sempre, até que o próprio Jesus volte. Hoje, então, nós pedimos a Deus, especialmente pelo Papa, Papa Leão, que inicia aí o seu pontificado, Ele é Pedro para nós, é o sucessor de Pedro. E a igreja, como diz na primeira leitura, reza por Pedro. E o Senhor escuta o próprio Pedro e as orações dos irmãos e vem ao seu auxílio e liberta São Pedro daquele momento de prisão. Da mesma forma que nós devemos pedir pelo Santo Padre, sempre para que Deus o conduza, o fortaleça e o liberte de todos os perigos que ainda rondam a sua própria vida e a vida de todos os cristãos e cristãs, Rezemos então por nosso Papa,
Nós moramos numa cidade que se chama e é dedicada ao apóstolo Paulo, né? Moramos em São Paulo. Que São Paulo também seja o nosso patrono, nosso intercessor, junto com São Pedro e com todos os que acreditam, todos os santos e santas, a partir dos apóstolos que acreditam na pessoa de Jesus Cristo. E nós devemos aqui também dizer, como Pedro: Tu és o Filho do Deus vivo, que me ama, que me perdoa, que me conduz e que me dá a vida eterna. Proclamar sempre a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.